Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia e podermos assim começarmos o nosso dia juntos, na presença de Deus, na positividade dos santos. Lembremos hoje Maria, a santa por excelência, que também viveu a sua fé na integridade da fé. E nesta sua intensidade, neste seu zelo para com Deus, Maria não experimenta tristeza, mas sempre a acompanha a alegria de viver a sua chama de fé, a sua chama de Deus. E muitas vezes isso nos falta, quando deixamos ser tomado pela negatividade, pelos pensamentos negativos, e aí perdemos a nossa essência, o contato com a nossa essência. Não deixemos que a melancolia, a tristeza nos domine, mas vivamos sempre intensamente ligados à nossa essência. A essência é a centelha de Deus que há em cada um de nós. Por isso mantenhamos sempre esta ligação, esta afinidade com a nossa essência. Deus é essência. Por isso nós precisamos também no nosso dia a dia nos treinando para sermos essência como Deus. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 16, versículos 9 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para o homem é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta última semana, temos visto tantas declarações que não agradam em nada a Deus. Pessoas que têm desprezado nós nordestinos. Pessoas que dizem que se alguém, se um doente chegar até ele e descobrir que este é petista, deixa-o morrer. Pessoas que têm tomado as estradas, acreditando nas mentiras que são colocadas dioturnamente nas redes sociais. E que essas pessoas são levadas por essa enxurrada de mentiras e negatividades. Estas pessoas desprezam os pobres, têm nojo dos pobres. Certamente estas pessoas desconhecem a Deus. Certamente essas pessoas desconhecem o Evangelho. Jesus Cristo é Deus, mas ele foi morto em um processo. Algumas pessoas hoje dizem por aí, em alto e bom tom, que um presidiário, um ex-presidiário não os representam. Portanto, Jesus também não os representa,
porque Jesus foi um preso e um morto político. Portanto, se você tem essa impressão em dizer que um ex-presidiário não o representa, certamente você não é cristão, porque o cristão, ele tem Deus, o Deus dele se fez homem, e este homem que se fez Deus, ele foi um presidiário, ele foi um morto político. Certamente você desconhece a história, certamente desconhece quem foi Jesus Cristo. Ele foi um ex-presidiário, um morto político, porque ele lutou pelos pobres, lutou pela justiça social. E é isto que nós precisamos defender no nosso dia a dia. Não sejamos hipócritas, mas sejamos homens e mulheres de fé clara, e não pessoas que vivem como os fariseus de aparência. Esse tipo de gente, o Evangelho de hoje vai dizer, tem nojo Jesus, quando ele vai dizer no final do Evangelho de hoje: vocês gostam de aparecer justos diante dos homens, mas Deus desconhece, Deus melhor conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. É assim que Jesus descreve o grupo dos fariseus, aqueles que por dentro é um sepulcro caiado, mas por fora parece uma aparência bonita, atraente, piedosas. Tenhamos medo desse tipo de gente. Jesus, no Evangelho de hoje, nos convida a escolhermos quem é nosso Deus: Jesus Cristo ou os bens materiais? Jesus Cristo ou o dinheiro, a riqueza? A quem nós prezamos mais? A quem nós damos mais tempo? A Deus ou aos nossos bens materiais? A quem nós damos mais atenção? A Deus ou às realidades deste mundo? O que é certo, caríssimos irmãos e irmãs, é que o dinheiro, as realidades deste mundo, aqueles que se acham importantíssimo, melhor do que os nordestinos, tudo isso passa. Toda esta realidade deste mundo, todas as riquezas, os bens materiais, tudo passa, inclusive nós, seres humanos. O que vai permanecer é Deus. Portanto, nos agarremos em Deus. Portanto, sejamos escravos de Deus e não das realidades perecíveis deste mundo, pois elas não nos trazem a salvação. Elas não nos trazem a felicidade. É Deus quem nos traz a salvação, é Deus quem nos traz a felicidade. Portanto, sejamos devotos de Deus, sejamos devotos da justiça que advém de Deus, e não dessas realidades pequenas deste mundo, politicagem, realidades que passam. Sejamos devotos do Altíssimo Deus. Ele sim, nós precisamos e devemos dedicar todo o nosso tempo, dedicar toda a nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.